As ocorrências não param. Nos últimos 3 meses foram registradas 6.800 chamadas de socorro para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. São mais de 90 funcionários distribuídos entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, além do pessoal que cuida da parte administrativa, para atender uma população de quase 300 mil habitantes, entre moradores de Dourados e dos distritos, além dos habitantes de municípios da macro-região. O órgão está promovendo uma ação com a finalidade de angariar doações para que haja melhores condições no atendimento, conforme explica este médico, que é o coordenador da campanha. Percebeu que a exigência que a Covid-19 exigiu do SAMU, enquanto a transporte, direcionou essa preocupação para transporte de pacientes e socorro. E acabou se sucateando a parte predial, a parte de aparelhos. E a gente sabe que existe nas compras públicas uma rigidez orçamentária, todo um processo moroso. Mesmo a gente tendo o apoio da prefeitura, a gente sabe que isso demora, as licitações demoram. E aí a gente idealizou esse projeto Amigos do SAMU para a gente tentar suprir, melhorar, consertar essas alterações, esse sucateamento que a gente teve em termos estrutural de uma maneira mais rápida, buscando a parceria público-privada. E qualquer pessoa pode doar. E é importante frisar que as doações precisam ser feitas todas em materiais, tanto tecnológico, móveis de escritório, quanto para manutenção predial, por exemplo, como produtos de limpeza. Nós temos uma lista de materiais, eles podem estar em contato com o administrativo, que a gente passa essa lista de materiais, mas, como eu digo, assim, qualquer ajuda é bem-vinda. Hoje, qualquer ajuda é bem-vinda e nós nos pegamos a não pegar dinheiro, nós não queremos dinheiro, justamente para evitar qualquer conversa que possa surgir, qualquer dúvida que possa surgir. Por exemplo, se alguém quer nos direcionar uma quantidade em dinheiro, a gente vai pegar essa quantidade, vai em algum lugar, hoje nós precisamos de computadores, por exemplo, nós vamos orçar na cidade computadores, essa pessoa paga direto para essa empresa que ela escolher e a gente vai retirar o material que nos importa. A gente retirando o material, pega um termo de doação dessa pessoa e faz o patrimônio dela junto à prefeitura. As doações podem ser feitas a qualquer momento, inclusive de mão de obra, já que o prédio do SAMU aqui de Dourados também está deteriorado. Toda ajuda é bem-vinda. Se aquela pessoa tem aptidão para pintar uma parede, nós vamos correr atrás da tinta para ele poder ajudar com essa pintura. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda, de mão de obra, tudo é bem-vindo. Para mais informações sobre como doar, basta entrar em contato pelo telefone 67 3411 7169 ou pelo e-mail samu.semis@dourados.ms.gov.br. De janeiro a dezembro de 2021, foram registrados 87.104 casos de Covid-19 e 3.039 óbitos. Em 2022, foram 97.484 casos e 472 óbitos, sendo que somente na última semana de dezembro foram 1.681 registros da doença. Existe um padrão de sazonalidade nesse período que compreende novembro até janeiro, que é o período de férias, festas, então há um aumento significativo nesse período. E, claro, associado também à circulação de novas subvariantes, como é o caso da Ômicron, a subvariante BQ1, que começou a circular no Brasil em novembro do ano passado e também é responsável por esse aumento de casos que está sendo identificado agora, em dezembro. Em 2021, a taxa de letalidade por Covid era de 3,49%. Em 2022, 0,48%. A taxa de letalidade é quando se calcula o número de óbitos pelo número de casos confirmados. A vacinação tem sido uma importante ferramenta no controle da doença. 85% da população já tomou a primeira dose da vacina e 73% a segunda dose. A vacinação em crianças e bebês ainda é baixa.
A terceira dose de reforço, que seria a primeira de reforço, a gente está com 40% de cobertura em toda a nossa população. E a quarta dose, ainda não chegamos nem a 20% de cobertura. A vacinação de crianças também é uma preocupação, né? Apesar dos números não refletirem um aumento de casos nesse público infantil. Então, quem tem crianças em casa, o Ministério da Saúde já autorizou a vacinação a partir dos 6 meses de idade. Então, quem tem criança de 6 meses de idade pode estar procurando as unidades de saúde. São 10 que têm a vacina da Pfizer Baby disponível. A gente precisa também manter as nossas crianças com o risco baixo de desenvolver complicações decorrentes da infecção pela Covid. Em novembro, foram realizadas 6.019 testagens e, no mês de dezembro, 11.858. No dia 3 de janeiro, foram registradas 54 internações. Este médico infectologista comenta quais os principais cuidados com as pessoas do grupo de risco. São pacientes que têm imunossupressão, são pacientes idosos ou que tenham doenças crônicas respiratórias, renais, cardíacas e assim por diante, que possam comprometer o seu sistema imunológico, as suas defesas. Então, esses pacientes, eles têm que estar com a sua cobertura vacinal completa e o reforço e evitar, de certa forma, lugares com muitas pessoas, aglomerados, transportes públicos, e utilizar máscara sempre que possível perto de aglomerações de pessoas. Para quem tomou a vacina, fica um incentivo para aqueles que não estão com todas as doses em dia. Me preocupo, sim, porque é muito importante tomar todas as vacinas para não prejudicar, né, outras pessoas, não pegar a doença também, se prevenir bastante. Então, tem que incentivar as outras pessoas também a tomar a vacina. Já tomei todas as doses, considero super importante que a gente se imunize, que a gente se proteja e proteja as outras pessoas também. O prazo para o pagamento do IPTU 2023 está encerrando. Ele acaba no dia 10 de janeiro. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com a Márcia Helena, ela que é secretária de Finanças e Planejamentos do Cefim. Márcia, como é que está funcionando esses descontos e o prazo? O pagamento do IPTU à vista, ele tem 20% de desconto, ele vence no dia 10 de janeiro. Este ano, nós trouxemos a novidade, estendemos o prazo não mais em 10 parcelas para aquele que optar o pagamento parcelado. Nós estendemos para 12 parcelas. Lembrando que a primeira parcela, ele vence agora também no dia 10 de janeiro e vai todos os dias 10 mensalmente. Para o pagamento à vista, só para frisar, ele tem 20% de desconto. E assim, quem tem o carnê azul, como é que funciona? O carnê azul, vamos falar um pouquinho do carnê amarelo. Quem tem o carnê amarelo é porque existe algum débito para com a prefeitura. Neste caso, é muito importante que o contribuinte entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento, através do telefone 40 42 13 20 ou do WhatsApp que deve estar aqui na tela. O site é campogrande.ms.gov.br/IPTU. Esse aí, no conforto do seu lar, do seu escritório, do seu ambiente de trabalho, ele pode acessar e receber seu IPTU, seu parcelamento, tanto o boleto à vista como parcelado, ali no seu WhatsApp ou no e-mail, conforme ele preferir. Aquele contribuinte que preferir ver pessoalmente, ele vem até a Central de Atendimento ao Cidadão, neste caso na Rua Cândido Mariano, em frente à maternidade da Rua Cândido Mariano. E aí vamos falar do carnê azul. O carnê azul, aquele contribuinte que está com o seu pagamento em dia. Lembrando que o contribuinte, durante 4 anos, manter o seu pagamento em dia, recebendo o seu carnê azul, ele terá no 5º ano mais 10% de desconto. Então, neste ano acumulativo, ele terá 30%, excepcionalmente terá 30% de desconto. Por isso a importância dele estar em dia com seus pagamentos. Maravilha. E assim, para quem é aposentado, como é que funciona? Ele pode ter isenção? Sim, aposentado tem alguns critérios, aposentados ou pensionistas. Ele pode sim ter a isenção. Ele tem que possuir renda não superior a 2 salários mínimos, morar no imóvel,
ser o único imóvel que ele possua e o valor também. O valor do imóvel não pode passar de R$ 143.233. Lembrando que para esse contribuinte, ele pode entrar com o processo do pedido dessa isenção a qualquer época do ano, preferencialmente a partir do dia 11 de janeiro, porque nesse período agora, para não haver cumulatividade entre os que estão os pagantes, o aposentado e pensionista, ele pode requerer a partir do dia 11 de janeiro, neste caso presencialmente na Central de Atendimento ao Cidadão, o nosso CAC, ele vem com esse pedido de requerimento. Caso o contribuinte, aposentado ou pensionista que preencha esses requisitos tenha pago o IPTU e no julgar do processo dele, ele realmente tenha tido o direito, nós fazemos a devolução. Tá ok, Márcia, muito obrigada. Então, tá aí, né? Então, prazo é dia 10 de janeiro, então corra e aproveite. Minha família, chega de salada, vem comer a nossa feijoada. Preço baixo e de qualidade, hein? Mas manter o preço da feijoada tá cada vez mais difícil. Isso porque a principal matéria-prima, o feijão, ficou cerca de 20% mais caro de janeiro do ano passado para cá. Para Jorge, que é dono de um restaurante em Salvador, isso significa gastar R$2.000 a mais por mês. Esse feijão aqui, sei o que, mulatinho. Em setembro, comprava de R$7 a R$8. Nós já temos o box vendendo de 13. Por isso, o preço da feijoada para 2 pessoas, que hoje Jorge vende a quase R$45, vai subir para 50. Mesmo assim, a conta não fecha. E ele tem que economizar em outros itens. Em vez de comprar o tomate no mercado em quilo, eu compro na Ceasa, que eu compro a caixa fechada. Aí sai mais em conta. Eu compro a cebola em caixa fechada, eu compro o bacon, a calabresa diretamente no distribuidor. Tem cliente que, para economizar, abre mão das marcas mais conhecidas. O quilo do feijão carioca, por exemplo, chega a quase R$10,50 nesse supermercado da capital baiana. O mesmo produto, só que de outra fabricante, sai por R$ 9,15. O feijão não pode faltar dentro de casa. Problemas climáticos impactaram na produção do feijão, principalmente o carioca, que é o mais consumido no país. A oferta diminuiu e os preços subiram. Nessa conta também está o encarecimento dos insumos agrícolas, como adubos, fertilizantes e defensivos, alguns deles derivados do petróleo. A boa notícia é que existem outras safras de feijão pela frente, né? O Brasil tem 3 safras. E essas safras, é claro, podem, em algum momento, ao longo de 2023, recuperar a oferta e brecar esse aumento de preços, né? Mas, por enquanto, ele vai se manter mais caro. E aí faz como em casa? Coloca mais água no feijão. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão. Acorda, Pedrinho. Era pra ser só mais uma narração de uma pelada, entre tantas pelo Brasil. Tava ele de bico na bola na cabeça do Bill. Até que o Bill entrou em campo, ou melhor, fora de campo. Bora, Bill! Pronto, virou meme. Foi o mais procurado em 2022, de acordo com o Google. Bora, filho do Bill! Mulher do Bill! Bora, Bill! E não é que até o debate entre os presidenciáveis aqui na Band deu pano pra meme. Teve o estúdio como ringue, do UFC. E o Moro como o papagaio de pirata do lado do Bolsonaro. O Top 10 traz outro conhecido, a música Acorda, Pedrinho, que caiu no gosto de gente famosa como a Anitta. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo. Mas essas postagens despretensiosas que provocam gargalhadas podem se transformar em coisa séria, hein? Esses memes engraçados que fazem parte da nossa rotina diária viraram uma oportunidade de negócio e lucrativo. Robson trocou o trabalho no Porto de Santos pela produção de conteúdo para a internet. Muita coisa acaba virando meme. It is time. O vídeo foi visto quase 4 milhões de vezes no Instagram, onde ele tem 3 milhões de seguidores. Hoje eu acabo atingindo mensalmente de pessoas únicas de 15 a 20 milhões de pessoas. Já fechei com cervejarias grandes, marcas grandes, agências de publicidade grande. O Lucas começou a postar quando estava na 7ª série do ensino médio. Hoje,
sobrevive dos memes que produz. Quem criou o poder de ganhar dinheiro criando conteúdos que fazem as pessoas rirem ou que fazem as pessoas se identificarem, enfim, sabe? É uma coisa muito doida e eu acho isso incrível. Dança comigo. Com pouco dinheiro no bolso, a Misabete já passou por alguns perrengues, viajando para o exterior. Chegar lá, o dinheiro não dá. Aí pede socorro, liga pra cá para eles mandar. Até o fim de dezembro, o limite máximo para chegada ou saída do país com dinheiro em nota era de R$10 mil. Mas agora, os viajantes vão poder entrar ou sair do país com até $10 mil em espécie, sem a necessidade de comprovação, o que na cotação atual equivale a cerca de R$52 mil. Em termos de poder aquisitivo e do tanto que o nosso dinheiro está desvalorizado, a pessoa agora ela pode viajar e pensar em adquirir bens mais valiosos. Para mim não faz muita diferença, porque normalmente eu não carrego tanto dinheiro em espécie. E normalmente, hoje em dia, os cartões facilitam muito a vida das pessoas. O novo limite é estipulado em dólares, mas vale para qualquer moeda estrangeira. Se o viajante estiver com valor maior que esse novo teto estabelecido, aí sim a declaração precisa ser feita no site da Receita Federal. Essa alteração ela foi muito importante porque esse valor já estava muito defasado. É, na verdade, mais uma possibilidade para o viajante, para a pessoa que vai viajar. Porque se ela pode portar até $10 mil em espécie, ela também tem como mais uma opção fazer as compras parceladas dela, fazer um planejamento melhor para a sua viagem, ir comprando aos poucos os dólares até ela poder viajar e assim ela acaba viajando com um câmbio médio, na verdade, em vez de deixar para comprar tudo no final, por exemplo. A ONG Organização Não Governamental Caminhando com Jesus desenvolve trabalhos sociais há 14 anos em Dourados. No final do ano passado, a família da Luciana saiu do barraco onde morava para sua casa nova, uma iniciativa da organização em ajudar pessoas em vulnerabilidade social. E o projeto não para. Para ajudar essas famílias em situação de vulnerabilidade social, serão construídas mais 2 casas. Mas tudo isso é possível graças à sensibilidade também da população e de empresários que tentam ajudar a mudar a vida dessas pessoas. Esse trabalho social nesse bairro, em relação à construção de casas, só é possível com o apoio do empresariado, de pessoas comuns, de pessoas que se colocam no lugar de famílias como essa. Famílias que moram em situações bastante deprimentes, né, abaixo da linha da miséria. E nós, como sociedade organizada, como cristão, nós não podemos aceitar essa situação diante dos nossos olhos. Quem vai receber a casa nova é a família da Edmar. Ela mora há 4 anos na comunidade Vitória, nesse barraco com 7 filhos e o esposo. A vida dessa família não tem sido fácil durante todo esse tempo. É ruim dia de chuva, dia de vento, né? Porque já teve vez de nós levantar e tirar os guris do lugar e passar para outro lugar. Aí quando estava ventando, aí as teias caiu quase na cabeça deles, aí nós teve que mudar de lugar. A senhora mora aqui há quanto tempo? Tem uns 4 anos. A situação sempre é a mesma? É, e eu tenho bastante criança. Ao todo eu tenho 7 crianças. E para ficar desse jeito assim não dá. O esposo Claudenir será responsável por ajudar na construção da nova moradia. E o sentimento hoje é só de gratidão. Tenho que agradecer o seu Alce, né? Que Deus tem operado na vida dele, que através dessa força aí que a gente tem a esperança de ter um futuro melhor, né? Que é, no caso, um lar com condições adequadas, né? Poder, numa chuva, dia de dormir mais em paz, tranquilo, né? Perto de lá, Josiele, o esposo e os seus filhos também vão ter uma mudança. Um sonho para muita gente que não tem condições de sair de um barraco e proporcionar uma vida melhor para suas famílias. Eu fico até sem palavras para falar, porque é difícil viver sem estrutura para a gente dar o melhor para nossos filhos, né? E a gente queria que o povo olhasse mais pra gente, né? Situação bem difícil. Bem difícil. Mas vai melhorar. Vai sim. Tenho fé em Deus. Algumas parcerias estabelecidas para esse projeto já contemplam famílias carentes, principalmente no que diz respeito à alimentação. Foi possível nós atendermos aí 98 famílias
com a entrega de cestas básicas com o apoio do Sicredi. O Sicredi tem sido fundamental para que nós possamos atender famílias que necessitam realmente de uma segurança alimentar. Então nós queremos agradecer ao Sicredi, a todos os associados que têm encarecidamente entendido a carência da nossa sociedade menos favorecida e tem doado alimentos a qual nós repassamos a essa comunidade aqui. Para os que necessitam de ajuda e aqueles que querem colaborar com essas ações através de doações, a ONG Caminhando com Jesus fica na rua Pedro Alencar, número 85, no Jardim Canaã 3. O telefone de contato é o 67 98424 2048. O último caso foi registrado em Campo Grande, na Avenida Nery Martins, durante a tarde de terça-feira, quando o condutor de uma motocicleta entrou em conflito com o motorista de uma caminhonete Hilux, por motivo ainda ignorado. Na sequência do trajeto do sentido bairro da Via, câmeras de segurança flagraram o momento em que o condutor da Hilux fecha a moto, derrubando o piloto ao solo e fugindo do local sem prestar socorro à vítima, que foi gravemente socorrida pelo Corpo de Bombeiros com traumatismo craniano e fratura na clavícula. Além disso, teve que ser entubado para ser encaminhado do local até a Santa Casa. A polícia segue à procura do condutor da caminhonete para ser ouvido em relação à briga de trânsito que terminou em um grave acidente. Um outro caso também chamou muita atenção nos últimos dias. Foi a morte do empresário campograndense Tiago Santos Freitas, de 33 anos, em Bonito, após uma discussão no trânsito. O rapaz levou 2 tiros na cabeça na madrugada do primeiro dia do ano e foi encontrado morto ao lado do seu veículo. O autor da execução fugiu, mas se apresentou às autoridades e disse que a vítima teria tentado atropelar ele, o genro e o neto de 5 anos, após uma discussão entre eles por consequência de um choque do retrovisor do veículo de Tiago contra seu genro. O autor dos tiros é militar do Exército e tem 57 anos. Ele teve a arma apreendida e foi ouvido e, na sequência, liberado. O caso foi registrado como homicídio simples e segue sendo apurado pela Polícia Civil local.